Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos voltar com a segunda parte da saga sobre a Guerra de Órion. Muitas são as informações, gente, e informações muito diferentes umas das outras. Então, nós vamos aqui prosseguir nesse estudo sobre esse instigante assunto. Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita paz, muita saúde, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança, que esse mundo aqui que nos rodeia, a coisa não anda fácil. Vamos continuar orando, gente, pedindo pela paz mundial, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas no umbral, e também, gente, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que essa péssima energia deletéria que restou possa ser devidamente transmutada. E vamos também, gente, pedir ao nosso Cristo amado que continue fazendo esse trabalho maravilhoso de irradiação que Ele está fazendo junto aos corações dos trevosos, e que através dessa irradiação maravilhosa dele, muitos têm feito boas reflexões, de forma que a quantidade de seres trevosos que continuam se entregando aos missionários da luz, ela está continuando. Aliás, vem até crescendo. Então, isso é uma boa notícia, e isso ajuda bastante o processo da transição planetária, né? Pois muito bem, pessoal. Hoje nós vamos continuar, então, a desvendar a saga da Guerra de Órion, que nós iniciamos aí no episódio passado, né? E quem, nosso professor aí nesse assunto, é o nosso queridíssimo capitão, meu mentor da equipe do Segundo Império. Quem for novinho no canal, estiver chegando agora, corre lá no episódio anterior, dá uma olhada, porque é bem interessante. E vai ser legal, porque você assistindo o episódio anterior, você vai poder ter uma ideia melhor sobre o assunto que nós vamos desenvolver aqui hoje nesse vídeo. Mas vamos lá, chega de converser, vamos para o assunto. E ele começou falando, minha filha, você viu quanto material sobre a Guerra de Órion existe por aí? E ele falou assim, vai assistindo tudo que você puder, vai anotando tudo e já vai fazendo as suas reflexões e meditações a respeito. Pois bem, e uma das teorias que eu pesquisei, que eu já contei para vocês, que eu vi várias fontes, pelo menos 7 eu consultei, sobre a Guerra de Órion, e essa teoria diz o quê? Ela diz que existe uma reencarnação de galáxias, e diz também que os Néfilins teriam vindo de outro universo. Diz também que a Terra seria um planeta de provas e expiações devido à Guerra de Órion,
e que toda a população planetária terrestre seria de seres participantes dessa guerra. E esta foi a pergunta que eu fiz ao capitão. Isso tudo é verdade? E ele, com carinho de sempre, começou a responder. E disse o seguinte: tudo é criado por Deus Pai e Mãe e segue a lei primordial da evolução. Sóis, planetas, sistemas solares e galáxias. Então, não existe a reencarnação de galáxias, nem de mundos e nem de sóis, tá? E ele falou assim: vocês, nós, né, devem ir crivando tudo pelas leis primordiais do Senhor, que são a lei da evolução, a lei da luz e da lógica amorosa e a lei da liberdade. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que tudo irá ficando claro, irá clareando bastante o que é verdade do que é ficção. E continuou explicando, falou assim: todos os planetas são instrumentos para a trilha evolutiva dos seres. Os planetas, galáxias e sóis evoluem do primitivo ao iluminado, como tudo. Eles servem de palco à evolução dos seres. Então, gente, os planetas, os sóis, as galáxias, eles não são seres com consciência própria, não. Eles são um palco para a evolução dos seres. E não faz sentido uma reencarnação de galáxia, uma reencarnação, não faz sentido. Quem reencarna são os seres, são as mônadas criadas por Deus quando estão em um determinado estágio evolutivo, que quando elas ultrapassam esse estágio evolutivo, não há mais necessidade que elas se reencarnem, tá? Porque já terão passado desse estágio de evolução, tá? Pois bem, o capitão continuou, falou assim: a Guerra de Órion foi um episódio infeliz de guerra causada por seres pouco evoluídos moralmente, que conseguiram obter uma tecnologia muito avançada para o seu padrão moral, né? Houve uma discrepância, a moral estava aqui embaixo, a tecnologia estava aqui em cima, não podia dar boa coisa, né? E ele disse assim que isso foi devidamente corrigido, recolocando-se todos esses espíritos que causaram isso em planetas primitivos, sem qualquer tipo de tecnologia. E aqui, gente, o capitão se refere à reencarnação desses seres, tá? Esses seres, eles foram presos, ok? E quando eles desencarnaram, o que aconteceu? Eles foram realocados em planetas muito primitivos, sem qualquer tipo de tecnologia. Por quê? Porque eles já tinham tido acesso a essa tecnologia e não souberam fazer um bom uso dela. Então, perderam essa prerrogativa de viver num mundo tecnologicamente avançado. E o capitão continuou contando que a Confederação e a Federação, Federação Galáctica, porque, gente, isso aconteceu aqui na nossa galáxia, um chamado Braço de Órion, né? Dentro da Via Láctea. Então, quem atua aqui é a Federação Galáctica da Via Láctea e a Confederação que atua no quadrante de espaço onde a nossa galáxia está inserida, né? E o que ele falou foi o seguinte, que
a Confederação e a Federação encontram-se mais atentas a qualquer civilização moralmente não elevada que vier a obter tecnologia muito avançada. A conexão entre os universos, ela existe sim, e é permitida por Deus Pai, mas somente são autorizados a passar de um universo para outro os seres dotados de um alto grau de evolução. Então, essa história de que os Néfilins teriam vindo de outro universo para aprontar aqui, não procede, tá? A Guerra de Órion foi provocada por seres trevosos não elevados pelos motivos de sempre. Que motivos são esses? Orgulho, vaidade e ambição. Todos esses seres foram presos e recambiados, depois do seu desencarne, a planetas primitivos sem qualquer tipo de tecnologia. Isso já falei para vocês. A Terra, entre outros planetas, recebeu alguns deles, que foram inseridos na população planetária já existente. Então, a Terra não é um planeta de expiações e provas por causa da Guerra de Órion. A Terra segue o seu curso evolutivo, previsto para todos os orbes, gente, que iniciam como mundos primitivos e até que eles se tornem mundos celestiais ou paradisíacos. Porque a lei da evolução, ela está em todo o universo. Então não faria sentido Deus, não, vou criar a Terra aqui e só vai receber pessoal de Órion e você, Terra, vai ser um planeta de expiações e provas por causa da Guerra de Órion. Não. A Terra vinha seguindo seu curso evolutivo com uma humanidade primitiva e ela recebeu, sim, alguns, não todos, alguns seres que atuaram na Guerra de Órion, tá? E Deus é um único ser, criador de todos os universos. Nenhuma criatura foi concebida por Deus já perfeita, porque isso contraria a lei da evolução e da luz e lógica amorosa. Tá? E se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, gente, por favor, deem seu like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo, tragam mais pessoas para conhecer o nosso trabalho, conhecer o que nós falamos a respeito da transição planetária, para que essas pessoas também possam ter esperança, não fiquem desanimadas com todas essas barbaridades que estão vendo por aí, mundo afora, tá bom? E vamos prosseguindo por aqui, pessoal. Em outra teoria que eu pesquisei, o que dizia essa teoria? Dizia não, diz, né? Ela diz que Deus, na verdade, não seria um ser, seria um conjunto de seres, de consciências, numa espécie assim de gelatina, que agiriam em conjunto como se fossem um único ser. Eu achei um pouco estranha essa teoria, né? Mas, como era uma das teorias, eu perguntei ao capitão. E ele explicou. Ele falou: minha filha, a teoria da existência de uma espécie de gelatina de seres que agem como um ser único é pura ficção. Não existe. Deus é Deus. Deus é um ser único que criou todos os universos. É isso, tá? E ainda, segundo essa teoria que eu pesquisei, a revolta de Lúcifer
ela teria sido causada por uma injustiça cometida por Deus, por conceder à raça adâmica uma evolução mais rápida através da 13ª hélice do DNA. E que as demais raças, os demais seres morfologicamente diferentes, teriam ficado revoltados com essa decisão de Deus e que isso teria originado toda essa rebelião, né? E eu, claro, fui perguntar ao capitão e ele respondeu o seguinte, falou assim, o início do experimento de aceleração na evolução das mônadas, você já sabe que eu já contei para vocês que nós somos um experimento de aceleração na evolução das mônadas e esse experimento ele foi feito junto à raça adâmica porque Jesus, que é um Cristo dos mais experientes do universo, que foi escolhido por Deus Pai e Mãe para conduzir esse experimento, ele gosta de trabalhar com a raça adâmica. É só isso, gente, tá? E só que, gente, isso não significa de forma alguma que as demais raças tenham sido preteridas, ou sejam preteridas, gente. Como um experimento que pegou-se um fragmento da criação para ver se daria certo, tá? E em dando certo, como vem dando, tá? O experimento será exportado para todo o universo, sendo implantado em todas as raças. E quando isso ocorrer, pessoal, o universo como um todo terá um significativo avanço de luz. E isso é algo que os trevosos não desejam. Os trevosos, o que eles querem? Eles querem apenas o poder imenso desencadeado pela 13ª hélice. Mas eles não querem se submeter a todo o processo de evolução moral requerido. E como trevosos que eles não querem se trabalhar. Eles são preguiçosos. Eles querem só o poder, né? O que eles não contam é que esse poder somente é atingido quando o ser alcança um nível elevadíssimo de moral e padrão vibratório, obtido às custas de muito esforço evolutivo. E cumpre lembrar que todas as raças morfológicas dos universos possuem plenas condições de se elevar até Deus. Tá? Tranquilo, isso não tem nenhuma raça que não consiga se elevar, todas conseguem, tá? E esse experimento na raça adâmica, ele visa apenas acelerar esse processo da evolução, que será devidamente repassado a todos quando o experimento terminar. Deus é profundamente justo e perfeito e não privilegiaria uma raça em detrimento de outras. Os trevosos é que desejam ardentemente pular etapas evolutivas e acessar o poder ilimitado reservado aos seres muito elevados, como Jesus, por exemplo. Então, esses trevosos usam desse discurso de injustiça divina para acobertar o seu real desejo de poder. Então eles são danadinhos, né, gente? Eles revelam, como sempre, a gente vê isso aqui no planeta, porque, gente, lembrem-se o seguinte, o mal é cartesiano,
O mal, ele só sabe agir daquele jeito. Ele é sempre o orgulho, poder, vaidade, ambição. É sempre. E eles usam de todos os recursos possíveis para tentarem impor as suas ideias, inclusive revestindo-as, né, de mentiras assim muito sedutoras, como é esse caso, onde eles dizem, não, porque nós somos injustiçados, por isso nós nos revoltamos. Não, eles ficaram revoltados, por quê? Porque eles queriam acessar o poder sem trabalhar para isso. E isso Deus, claro, não ia permitir de jeito nenhum, né? E é isso. Bom, os arcontes, né? Porque essa teoria também falava sobre os arcontes e dizia que os arcontes teriam vindo de outro universo também. E o capitão esclareceu, falou, olha, os arcontes, minha filha, são seres muito trevosos que se atribuem esse título na hierarquia das trevas. É só isso, tá? E Miguel Arcanjo e Lúcifer não são contemporâneos, como diz essa teoria. Miguel é um ser muito, muito mais antigo que Lúcifer. E aí eu perguntei para o capitão, quando foi que essa guerra de Órion aconteceu? E como é que estava o planeta Terra quando essa guerra ocorreu? E ele respondeu, falou assim, a guerra de Órion ocorreu quando a Terra e o Sistema Solar começavam a se formar, quando ainda havia 2 sóis bem no início de tudo. Porque vocês já sabem, já contei para vocês, quando nós tivemos a grandiosa honra de ter a presença de uma entidade luminosíssima que habita o Sol, de natureza, eu percebi uma natureza feminina nela, o nome dela é Raio Diamante de Sol, e ela então nos contou várias coisas sobre o nosso sistema solar, e dentre elas que havia uma estrela gêmea do Sol, no início, que por algum motivo essa estrela teria sido arremessada para o espaço, tá? E eu fiquei assim, boquiaberta, porque eu nunca imaginei que nós poderíamos ter iniciado a nossa vida como sistema solar com 2 estrelas, né? E acabou que ficamos com uma estrelinha só, que é o nosso queridíssimo Sol, né? E, enfim, eu perguntei também se havia o risco de termos mais uma guerra na galáxia dessas proporções. Eu fiquei assim, né, preocupada. E o capitão falou, olha, nós acreditamos que não, porque hoje, tanto a confederação como as federações possuem ótimas estruturas, conforme vocês já sabem. E quando uma galáxia ela é criada, imediatamente é criada a sua federação. E hoje no universo, todas as galáxias possuem suas respectivas federações e confederações, todas compostas por seres que trabalham para a luz, porque vocês sabem que somente podem fazer parte da federação, de uma federação, as civilizações cujos planetas já tenham ingressado na era de regeneração. Habitantes de planetas de expiação e provas e primitivos não são admitidos junto às federações, né? E aí o capitão me tranquilizou, falou, pode ficar tranquila, minha filha, porque os próprios universos também evoluem e a luz vai permeando a tudo para a grande alegria de Deus, Pai e Mãe,
né? E, como eu falei para vocês, ainda temos mais assuntos para explorar, tá? E então, no próximo episódio, eu vou contar para vocês sobre essa terrível arma que foi criada para destruir mundos e sóis, tá bom? Então, vocês aguardem que no próximo episódio nós vamos, então, tratar sobre isso. Eu, inclusive, já estou criando uma playlist especial para a Guerra de Orion, onde todos esses vídeos vão ficar armazenados e quem quiser ver essa saga aí, eles vão estar à disposição, tá bom, gente? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio empolgante aqui desse canal sobre a Guerra de Orion, que será a parte 3, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço e até lá!